Guerreiros em Debate. Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Boa noite, amigo ouvinte da Rádio Guerreiro dos Gramados, 21 horas, horário de Brasília. Começa aqui o seu Guerreiros em Debate, o programa especial onde a China Azul para, pensa e reflete com tudo que acontece no maior clube de Minas Gerais, o Cruzeiro Esporte Clube, tetracampeão brasileiro, tetracampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Libertadores, com 2 vitórias seguidas, desbancando o líder Palmeiras, reagindo no campeonato. O Cruzeiro agora sim, dando motivo para o torcedor confiar, acreditar, apoiar e sonhar mais alto nesse campeonato. Eu sou o João Henrique Castro, começo o programa lembrando, sempre que a produção, a direção e a edição do programa ficam a cargo dos competentes Sidney Júnior e também do Paulo Costa, e convidando você a interagir com a gente pelo Twitter utilizando a hashtag RádioGDG. Então você coloca aí, por exemplo, hashtag RádioGDG no início, no meio ou no final do seu recado, não importa a ordem, e deixa aqui a sua participação com a gente. O Cruzeirão Cabuloso falando que o Cruzeiro deve priorizar a Copa do Brasil, tem muitas chances. Aliás, falando também isso em relação ao brasileiro, já talvez seja um pouco difícil de arrancar no campeonato, que o clube precisa de um meio armador, de um lateral, e que o Arrascaeta tem que ser titular nesse time, respondendo já também as nossas enquetes. Existe uma outra forma de participação também via Twitter, hashtag RádioGDG, você deixa o seu recado. Ele sobe na nossa timeline aqui, você participa e ajuda a fazer o programa, que é feito de torcedor para torcedor. A outra forma de participação, hashtag enqueteGDG, joga na busca do Twitter, manda aí localizar, vai aparecer abertas as 5 enquetes do programa de hoje. Começando a primeira, que nota você dá para a atuação de sábado contra o Palmeiras? A maioria até aqui, 52% dando seu nota 10, 45% nota 7, 1% nota 4, 2% invejosos aí dando o seu nota 0. Segunda enquete, o time evoluiu em relação ao jogo contra a Ponte, 67% dizendo que evoluiu muito, 31% que evoluiu pouco, 2% que manteve o padrão de atuação e 0% aí, ninguém fazendo gracinha, dizendo que o time regrediu. Com a chegada de Sobis e Ávila, o Cruzeiro briga por G4 para a maioria, 63%. Título, nesse momento o Cruzeiro está a 8 pontos da liderança, ainda um sonho distante, 31%, 5% meio de tabela e 1% aí pensando em Z4. O panorama efetivamente mudou com essas 2 vitórias. Qual posição o Cruzeiro ainda precisa reforçar? 72% ou a defesa ou a lateral, 26% meio, 2% ataque, 0% nenhuma. A torcida ainda quer reforços. Quem não pode perder a titularidade para a entrada de Ávila ou Sobis nesse ataque, um vai ser, já foi inclusive o retorno de William, destaque da vitória contra o Palmeiras, um já foi o Riascos. Mas 67% dizendo Arrascaeta, 19% Alisson, 14% William, de questionado com bastante moral após marcar os gols da vitória contra o Palmeiras. A outra forma de participação é via Facebook. Você acessa facebook.com/Guerreiro dos Gramados, encontra aí, já subimos o postzinho com o assunto, com o tema da rádio de hoje, o William comemorando os gols, o Cuca ali ao fundo lamentando a comemoração do William, e a gente tem aí aberto espaço logo abaixo para você deixar a sua participação. Um abraço ao Wesley Vinícius de Matos Aquino, a Kate Daniele, ao pessoal já curtindo aqui também pelo Facebook o nosso programa. O Cruzeiro, então, a gente começa falando sobre isso, venceu o Palmeiras neste sábado por 2-1, o Gabriel Jesus marcou pro Palmeiras, o Cruzeiro virou 2 gols de William, participação importante da partida do Arrascaeta com dribles mais uma vez, o Alisson jogando muito bem também, o meio-campo, Romero e Henrique mais uma vez em grande atuação. Fica até difícil destacar o principal nome do jogo, fora o William, autor dos gols. Então eu vou pedir ao Wander Araújo, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, vai estar aqui debatendo comigo hoje, conduzindo essa conversa com você, amigo ouvinte, para que a gente possa fazer essa reflexão no primeiro momento, Wander. Além do William, o que dá para destacar de positivo nessa vitória do Cruzeiro sobre o Palmeiras? Cruzeiro que agora
né, subiu na tabela de forma moderada, já que pensando em G4 isso é muito bom. A galera da frente tropeçou, o Cruzeiro saltou do 15º para o 12º lugar. No meio de semana aí faz a rodada para pensar, talvez até pela combinação de resultados, na 6ª colocação, mas a perspectiva também de novas vitórias dos concorrentes, de também subir poucas posições. Pelo menos uma o Cruzeiro conquista, caso vença a Chapecoense. Mas a gente tem aí que pensar nesse primeiro momento ainda. Destaques da partida, Wander. Para você, além do William, quem se destacou nesse triunfo do Cruzeiro sobre o Palmeiras no Mineirão? Boa noite, está aberto espaço para sua primeira participação, meu cara. Salve, salve, Gramado. Salve, salve, João. Muito obrigado, Sidney. Obrigado, Paulo, por me dar a oportunidade de participar mais uma vez do programa. João, o grande destaque dessa partida foi o coletivo. O Paulo Bento hoje consegue dominar o elenco, sabe as características de cada posição, de cada jogador, e está aproveitando a melhor formação tática do elenco, das peças que ele tem em mãos, para poder obter o melhor resultado. Esse resultado positivo de sábado contra o Palmeiras, contra o atual líder do campeonato, é um resultado para ser comemorado. É um resultado que peças que antes não vinham mostrando grande desenvolvimento, grande futebol, um futebol bonito de se ver, ressaltando aqui que cresceram muito nesse jogo. Mike, Bruno Viana, Brian, Romero, Henrique, peças que haviam sido muito questionadas no decorrer do ano com o trabalho do David. No sábado tiveram total apoio do Bento e conseguiram desempenhar um papel excepcional. Jogaram muita bola, Henrique comeu a bola, Romero, monstro em campo. A torcida vibrou muito com a postura do Romero em campo. E o William, né? O William, ao fazer 2 gols, a quebrar a sina que ele vinha sem fazer gols esse ano, estava apresentando um futebol muito pífio. Ele matou a pau, e não foi só ele, né? A gente tem que celebrar também a postura do Alisson, que para mim foi a melhor partida do Alisson no ano, e o Arrascaeta, que já vinha numa sequência boa, fez boas partidas contra o Atlético, contra a Ponte Preta e agora contra o Palmeiras. Não jogou tão bem contra o Grêmio, apesar que o time do Cruzeiro inteiro não foi bem contra o Grêmio, mas como você falou, João, a melhor partida do Cruzeiro no ano foi a de sábado contra o Palmeiras. O time mostrou a garra que a torcida está acostumada a ver, mostrou o futebol bonito que a torcida está acostumada a ver, e para mim, que sou saudosista, eu lembrei de outros tempos de Cruzeiro. Eu lembrei de Cruzeiro de 2003, lembrei do Cruzeiro de 2013 e 2014, porque o futebol apresentado foi de alto nível. O Cruzeiro marcou em cima do Palmeiras o tempo inteiro. E destaque também, João, para a preparação física dos atletas. Para quem falava que antes o time do Cruzeiro chegava nos 30 do segundo tempo e estava morrendo, no jogo contra o Palmeiras o time correu o tempo inteiro. Então, fazendo um apanhado de toda a equipe, méritos para a comissão técnica, que conseguiu obter o melhor resultado dos atletas. Está todo mundo correndo para poder mostrar futebol. Não sei, João, não sei se você vai concordar comigo, não sei se esse futebol apresentado é respaldo das contratações que estão chegando. As 2 contratações de nome que o Cruzeiro fez pode ter sido primordial para essa melhora no desempenho, porque está fazendo sombra para o William, para Alisson, para Arrascaeta. Então, não sei se esses jogadores se sentiram pressionados pelas novas contratações, mas para mim foi muito positivo essa melhora no desempenho do futebol. Você concorda comigo, João? Eu tendo a achar que isso mexe mais com os bastidores, com a energia da torcida, do que efetivamente com o compromisso dos atletas. Eu acho, né, porque até eu sou um grande defensor, né, desse grupo na ideia de profissionalismo. Eu vejo profissionalismo nesse grupo, né? Não acho que um jogador vai render mais porque tem alguém no cangote dele para tomar posição, né? Esse tipo de raciocínio não costumo muito concordar ou pensar muito por aí. Eu acho, por exemplo, que o William, nessa temporada, a gente pode dizer, mas por que o William não estava jogando bola antes? Tem a ver com a organização coletiva do time, que estava mais organizado. A gente tem a ver também com a dificuldade do William de atuar na função
né, de falso 9, jogou mais uma vez nessa função, mas foi melhor aproveitado pelo Paulo Bento, também pela sua mobilidade, né? Quem pôde assistir aquele... É muito legal, inclusive, eu indico o Joga Simples, né, que é um perfil de um português que está cobrindo o Cruzeiro, né, apaixonado aí, principalmente pelo trabalho do Paulo Bento, e fez um videozinho de 10 minutos destacando a mobilidade do William. Então não é só simplesmente o William jogando de centroavante, mas sendo móvel, né? É uma situação já consolidou. Para mim, foi um jogo só, né, mas já consolidou. O William não pode ser reserva do Riascos, né? A gente vinha dizendo isso já em alguns programas. O Paulo Bento fez essa tentativa, desistiu dela, depois voltou a fazer de novo e no sábado surpreendeu, barrando o Riascos mais uma vez. Mas o Riascos foi muito mal contra o Grêmio, o Riascos foi muito mal contra o São Paulo, o Riascos foi muito mal contra o Flamengo, né? Contra o Atlético Mineiro fez o gol, mas não fez também uma boa partida. O Riascos não é um bom jogador. O caso do William, né? O William tá longe de ser um craque, mas ele consegue nesse elenco ser um jogador de destaque e muito mais, eu imagino dentro disso, Wander, que a boa atuação dele é muito mais resultado de uma organização, de uma ideia de futebol, e aí sim o time começa a ter a filosofia do Paulo Bento, começa a ter uma ideia diferente do que havia ou vinha sendo construído. E o que foi mais surpreendente, né, a gente destaca tanto aqui a capacidade do Cruzeiro de ser reativo, né, e dizer que o Cruzeiro fez bons jogos sendo reativo, mesmo com o David ou com o Luxemburgo até menos, mas mesmo com o David, a gente viu um Cruzeiro conseguindo propor o jogo, né? Um Cruzeiro que teve que propor o jogo, especialmente depois de estar com 1-0. Foi pouco tempo que o Palmeiras teve em vantagem, mas o Cruzeiro teve que buscar um empate, né? E o Cruzeiro com a vantagem, aí com o Palmeiras indo para cima no segundo tempo, o Cruzeiro teve aí mais chances de contra-ataque e o ataque seguiu falhando na conclusão das jogadas. O Cruzeiro perdeu muitos gols mais uma vez, e aí a nossa esperança, né, a nossa expectativa de gols e de vitórias aumenta muito mais em saber que podemos contar em breve com o Ramon Ábila e com o Rafael Sobis, né, dois jogadores que se destacam aí pela média de gols marcados, né? O caso do Ábila é uma média de centroavante, do Sobis nem tanto, mas é um jogador com bom poder de conclusão, pode jogar ali com o Ábila pelas laterais, o William entrando depois, ou, né, revezando com o Sobis. A gente vai ver como é que isso vai sendo construído, mas o ataque, que é o setor mais crítico, né, do Cruzeiro até aqui na temporada, desde 2015, né, também na criação, ganha poder, e a gente tem motivos para ficar mais confiante aí, o retorno do Robinho também na armação, muita coisa boa, né? A questão é que o sábado deu muitas boas notícias para o torcedor cruzeirense. A última semana foi uma semana certamente que virou a chave, não só para a torcida, mas para o elenco, né, e também na motivação. O Eduardo Henrique está dizendo, deixando seu boa noite aqui, e dizendo que em 2015 a arrancada começou em setembro e quase fomos para a Libertadores. Esse ano começando em junho, ele está perguntando se ele deve se empolgar. Vou deixar você falar sobre isso aí, Wander. Dá para dizer que esse momento, com a arrancada começando aí, né, 3 meses antes, dá para empolgar e pensar em muita coisa grande com esse campeonato? Ou é necessário ver a solidez ainda dessa arrancada para pensar que é uma arrancada de fato ainda, Wander? Pelo futebol apresentado no sábado, João, vai ser difícil bater a gente. Se nós continuarmos com essa filosofia de trabalho a qual você falou, que é agora, dessa metodologia de trabalho, os jogadores aplicados e buscando o jogo o tempo inteiro, coisa que há muito tempo não se via no Cruzeiro, vai ser difícil bater o time. E a tabela agora do Campeonato Brasileiro, ela nos favorece nesse exato momento. Nós vamos pegar a Chapecoense fora, que vem de maus resultados e dar um novo treinador. Acho que é uma oportunidade para a gente crescer para cima deles. Depois temos o Vitória em casa, domingo às 11 horas da manhã, onde eu tenho certeza que a torcida cruzeirense vai comparecer em peso. Temos depois, se eu não me engano, Atlético Paranaense e Fluminense, e são jogos que nós podemos e devemos crescer. E se nesses jogos conseguirmos uma arrancada, vai ser difícil para o Cruzeiro. Se deixarem o Cruzeiro chegar, nós vamos chegar forte. Ainda mais com as contratações que estão chegando, a tendência do time é melhorar bastante. Ainda temos o retorno do Manuel, temos o retorno do Dedé, Robinho, que precisa ganhar condição de jogo até para a gente poder ter um melhor aproveitamento no meio de campo celeste. Então, nessas condições, com essa visão, a tendência é sim poder sonhar com algo maior.
no início do campeonato, se a gente brigava para poder ficar no meio da tabela, com o jogo de sábado, com a visão do jogo de sábado, a tendência é brigar por altos horizontes. A tendência é brigar pelo G4, a tendência é brigar pelo título, se acontecer situações como a de sábado, dos 4 líderes perderem, aí nós podemos chegar. E um detalhe, o time do Palmeiras, o esquema de jogo que o Cuca aplica nos times dele é o mesmo desde 2010. Eu tenho certeza que o Paulo Bento assistiu os jogos do Palmeiras e o estilo de jogo que o Palmeiras apresenta é chutão para frente, jogada rápida, lançamento pro Gabriel Jesus, lançamento pro Dudu, pros caras casquinharem e meterem bola para dentro. E esse futebol apresentado pelo Cuca, pelo time do Cuca, é o mesmo que ele colocou no Fluminense, que ele aplicou no Cruzeiro, que ele aplicou no nosso rival, e a mesma coisa que ele vem fazendo no Palmeiras. Então, o trabalho tático desenvolvido pelo Bento deu um nó tático realmente no Cuca. O Cuca, ele se viu preso ao esquema de jogo desenvolvido pelo Bento, pelo Paulo Bento. Acho que essa postura de propor o jogo que o Paulo Bento desenvolveu com as peças que ele tem matou o que o Cuca vinha fazendo no Campeonato Brasileiro. Importante destacar também, João, que o esquema tático que o Cruzeiro adotou, a forma como o Cruzeiro adotou, ela não é um 4-4-2 ou um 4-3-3. Eu vi o Cruzeiro jogando num 4-2-3-1. Não sei se 4-2-2-1, 3-1, não sei. O que você enxergou disso, João? O esquema tático foi diferente para você? A postura que o time teve, além de ser mais agressiva, você acha que ela vai surtir o mesmo efeito contra adversários de menor expressão, como Chapecoense e Vitória? Ou ela vai funcionar somente contra times grandes, como foi contra o Palmeiras no sábado? Eu acho que avaliar, inclusive, dentro do quadro da variação tática que o time tem apresentado, né, é difícil, porque a gente pode pensar em Henrique Romero, e isso acontece em alguns momentos, né, fazendo uma dupla de volantes, e aí o Bruno Ramires até avançando um pouco mais ao lado, com o Alisson completando o outro lado, o Arrascaeta tentando centralizar e o Willian se movimentando para formar um 4-2-3-1. Mas acho que pela maior parte do tempo, né, a gente tem ali na frente, a gente poderia pensar no 4, né, quase no 4-3-3 ou num 4-1-2, né, 4-1-3-1, né, 4-1-3-1. Tô até fazendo conta aqui e para faltar, mas seria uma formação com o Henrique de primeiro volante, o Romero e o Bruno Ramires fazendo as jogadas um pouco mais à frente, aí Alisson, Arrascaeta, né, 4-1-2-2-1, né, Alisson, Arrascaeta, e na frente a gente tendo o Willian na mobilidade. E a variação é muito grande, né, quando a gente vê também dentro da partida, tem a ver com as ideias de mobilidade, né? Eu acho que, volto a dizer, dentro disso, o vídeo do Joga Simples que eu estava falando aqui, ele é muito didático para mostrar um pouco dessa variação ofensiva. Alguns momentos, né, o Willian sai para o lado e o Alisson tenta centralizar. Isso é muito importante, né, essa movimentação, porque a gente passa a ter um quadro de jogo de botão na hora de pensar a escalação do time, mas dentro de campo os jogadores, né, movem, trocam posição, trocam de função, e isso funcionou muito bem contra o Palmeiras. O Paulo Barbosa está dizendo deixando seu boa noite, dizendo que falta reforços, né, falta um lateral esquerdo, um volante, fazer com que alguns jogadores que não vão ser aproveitados sejam moeda de troca. O Jorge Emerson falando que sem os novos reforços, o time de sábado trocaria o Bruno Ramires pelo Robinho, e que isso seria o time ideal para ele no momento. O Daniel Damasio diz que está fechado com o Paulo Bento, acompanha o professor nessa, e o destaque maior para ele foi e está sendo o trabalho do Paulo Bento. O João Gabriel falando que o Joga Simples, que eu citei aqui, deveria participar de um programa da rádio. As análises dele são ótimas e só fala de campo e bola. Seria um prazer ter o Joga Simples aqui, pode até fazer um contato com ele aí, viu, Sidneta? Mas a gente tem que pensar também um pouco nos horários, né? Ano passado, inclusive, tive uma época que eu tive que fazer via distância também o programa de rádio, porque eu estava morando em Portugal, começava 1 da manhã para mim lá.
Então é um horário meio incômodo para ele. Ele tá fazendo esforço de ver jogo do Cruzeiro, né? Quarta-feira, 10 horas, lá é 2 horas da manhã. Tô vendo que alguns jogos ele já viu o jogo do Cruzeiro quarta-feira, 10 horas, mas será um prazer um dia ter ele debatendo aqui com a gente. Quem sabe a gente constrói essa ponte Brasil e Portugal, já que ele tem acompanhado o Cruzeiro com tanto entusiasmo. O Ananias dizendo que o Romero é o líder do meio-campo do Cruzeiro hoje, tem honrado nossa camisa. E a gente tem aqui o Gustavo Mota fazendo a sua pergunta, dizendo que o Cruzeiro essa semana se mostrou capaz e reagiu, mas ao ver dele precisa continuar nesse nível. E aí pergunta qual seria a formação ideal para vocês. Pensando nessa variação tática, nessa possibilidade de variação tática, a gente pode pensar 2 volantes, 3 volantes. Atualmente o Cruzeiro está jogando com 3 volantes. O número de meias, né, 2 meias ali com o Alisson e com o Arrascaeta e o William à frente, né, fazendo a função de falso 9. Mas aí eu queria saber de você um pouco, Wander, como é que seria? Independente se é 4-3-2-1, se é 4-1, né, 3-1, 3-2, como é que você avalia a formação, a escalação ideal para você? É perto disso do que o Paulo Bento tem mostrado, especialmente aí antes da chegada dos reforços, e em que medida também os reforços vão se integrar a esse time, Wander? João, eu entendo que o melhor esquema tático é aquele que vence o jogo. Contrariando todas as perspectivas, o Paulo Bento ele mudou o time do jogo contra a Ponte Preta para o jogo contra o Palmeiras. Ele sacou riaços, entendeu que o Willian se apresentou melhor para o esquema de jogo que ele propunha e o Willian obteve um resultado positivo. Entretanto, João, com essas novas peças que o Cruzeiro contratou, eu entendo que o Paulo Bento vai mudar o esquema tático, que ele vai adequar o esquema tático a cada partida. Essa é a postura do Paulo Bento. Ele não faz um time, um único esquema tático e espera que aquele resultado funcione. Ele estuda jogo a jogo, ele faz um trabalho detalhado sobre cada time e em cima das falhas, dos erros que cada time adversário comete, ele procura trabalhar em cima disso. Então eu entendo que ele vai usar jogo a jogo, ele vai fazer um revezamento de atletas buscando o melhor resultado para cada partida. Não sei se vai funcionar efetivamente, é uma aposta, como qualquer uma outra, assim como definir um esquema tático e persistir nele o tempo todo, é uma aposta. Eu acho que o Paulo Bento, com a postura dele, ele está fazendo uma aposta. Positivo, porque ele trabalha muito em cima disso. O cara assiste vídeo, o cara pesquisa, vê referência de atleta, vê quem está bem fisicamente, quem não está bem fisicamente, vê quem está amarelado, quem não está amarelado, para poder jogar em cima dos caras. Então isso, para mim, é um diferencial positivo. O Paulo Bento é um estudioso de futebol. E o cara, por estar ficando praticamente 100% do tempo na Toca da Raposa, tem toda a infraestrutura para poder gerir adequadamente esses processos, de ensinarem os atletas a buscarem as falhas dos adversários. Porque futebol hoje em dia é mais técnica, é menos técnica do que física. Hoje a parte física ela conta muito, mas se você jogar no erro do adversário, fica mais fácil de obter os resultados. Haja visto o trabalho positivo que o Bento vem apresentando. Desculpa aí, pessoal, acho que eu cometi uma gafe aqui, menos erros. Tá? Outro ponto positivo, João, que eu consegui enxergar até que você debateu aqui, o Willian, ele não jogou fixo de 9. A movimentação que o Willian teve no jogo, ela foi imensa. Ele trocando o tempo todo de posição com o Alisson, com a Arrascaeta e fazendo, como se diz no jargão popular, fazendo o facão, cortando para dentro, entrando nas costas e no meio dos 2 zagueiros do Palmeiras. Você enxergou também isso, João? Não, acho que sim, e acho que as grandes referências, né, e a grande ideia para esse novo Cruzeiro que está se formando, elas passam por mobilidade, né, elas passam pela movimentação, e aí um jogador, né, defasado taticamente, tecnicamente, como o Riascos, né, tende a perder ainda mais espaço, porque é um jogador que está ali para brigar com os zagueiros, mas para a bola bater e não ficar, né, para buscar uma mobilidade
né, um jogador mais lento, tentar avançar pela lateral, mas muitas vezes saindo com a bola. Então acho que tende agora a mobilidade a ficar maior também com as opções que o Cruzeiro vai ganhar. A gente está vendo aqui os ouvintes participando também, indo nessa linha. A Débora destacando que o Arrascaeta, o Romero e o Alisson foram os destaques da partida. O Azul de Minas falando que ainda falta um lateral esquerdo, né, falando do Mas, como, né, do São Lourenço, como principal opção, né, para ele parece ser a melhor opção. Também acho, embora seja um jogador difícil de contratar, valorizado no mercado, né, com convocações recentes para a seleção argentina, e sugere ainda o Fábio do Cardiff e o Rony do Hertha Berlim, né? O Cruzeiro precisa sim de um lateral esquerdo. O Marco Antônio Mucci, ou Mussi, né, querendo saber aqui, Robinho, Arrascaeta, Sobis e Ábila serão ex-titulares. Difícil a gente formar um quarteto titular. Eu até acho que são os 4, né, que a gente projeta naturalmente como titulares, né, mas a gente tem o William, Alisson, o próprio Elber, né, que vinha em boa fase há tempos atrás. Eles vão jogar, né? A gente passa a ter também opções de variação, um pouco do que o Vânia estava dizendo, opções de mobilidade, né? O nosso primeiro semestre foi marcado por Rafael Silva jogando, né? E uma tentativa com o Coutinho, né, que parece que está de saída, empresário buscando um novo destino para o Douglas Coutinho, perdeu aí espaço. Para mim o quarteto reserva, se a gente pensasse esse como titular, seria formado, né, pelo Alisson, Elber, William e o Coutinho. Riasco e Rafael Silva sobrando nesse elenco, né? Assim como o Pisano, né, um jogador que parece aí que não vai ter grandes chances mais, que não fez por onde, nas vezes que apareceu também, requisitar essas maiores chances, ou requisitar uma sequência maior. O João Gabriel está falando aqui, inclusive, da especulação de uma possível troca do Ariel Cabral e do Matias Pisano pelo Mas do São Lourenço, né, o que a gente acha dessa troca. Eu vou começar aqui, o Luciano Batista teve um probleminha aqui para poder chegar, para iniciar a participação com a gente. Vou deixar meu boa noite para você, Luciano, mas quero te ouvir sobre essa possibilidade de troca, né? Me parece, por exemplo, que o Pisano é um jogador que, né, com esses reforços que chegaram, inclusive, não faz tanta diferença o Pisano estar no elenco ou não, ele terá poucas oportunidades de jogar. Já o Ariel Cabral, no quadro de volantes que a gente tem hoje, não tem sido mais acionado, né? Tem o Romero, tem o Henrique de Titulares, o Bruno Ramírez também atuando mais, e aí sim depois a gente teria, por exemplo, o Cabral como opção, mas já é uma opção imediata, especialmente pelo fato do Paulo Bento estar jogando aí com 3 volantes. E aí eu quero saber o seguinte, Pisano, Luciano, vou dizer assim, discorde de mim se você quiser, mas fosse Pisano pelo Manuel Mais, acho que ninguém seria contra. Pisano e Ariel Cabral, passa a valer a pena ou o Cruzeiro tem que, por exemplo, buscar mais um volante, se fosse essa a troca feita para solucionar o problema da lateral esquerda? Boa noite, Luciano. Boa noite, João. Boa noite ao Sidney, Vander, aos ouvintes. Olha, João, a respeito dessa troca, dessa possível troca, eu não sei a idade do lateral esquerdo, mas seria uma boa possibilidade. Não sei como seria. Acho que seria o Cabral definitivamente e o Pisano por empréstimo, né? Não sei se seria isso, mas eu ouvi dizer que sim. Eu acho que valeria a pena, dependendo até da idade mesmo do Mas, porque é uma posição carente no Cruzeiro. A gente tem só o Brian jogando na lateral esquerda, então é um jogador que a gente não sabe o que pode esperar dele, com a primeira experiência dele no time grande, a gente não sabe ainda como ele vai se adaptar a isso. Então eu acho que é uma troca válida, poderia sim, na minha opinião, ser feita sem maiores problemas, porque o Pisano não mostrou muita coisa nas oportunidades que teve. O Ariel Cabral sim mostrou, mas no ano passado, né, com aquela reviravolta do Cruzeiro aí no campeonato, a gente teve no Cabral uma das principais peças no elenco, né? E há muito tempo a gente percebe no Cabral uma característica de jogo não tanto de volante, né? Não tanto daquele jogador marcador. A gente percebe no Cabral um jogador mais de passe, de toque de bola, de lançamentos em profundidade, mas não me parece muito ser o estilo do Paulo Bento no momento. Assim como o começo do trabalho do Mano Menezes no Cruzeiro ano passado
eu enxergo essa característica no trabalho do Paulo Bento também, de primeiro ajeitar a defesa do Cruzeiro, que estava dando algumas bobeiras, né? Inclusive ainda está dando, e a gente precisa ajeitar isso. Mas eu vejo essa característica no trabalho do Paulo Bento. E o Ariel Cabral não se mostra um jogador marcador, né? Um volante ali marcador, aquele cão de guarda. Para isso a gente já tem o Henrique, que cresceu muito com o trabalho do Paulo Bento. Temos o Romero, que é um jogador sensacional, vem atuando muito bem, vem anulando os principais jogadores dos adversários nossos que a gente vem enfrentando. E também um jogador que foi bastante criticado, eu vi algumas pessoas criticando o Bruno Ramires no último jogo contra o Palmeiras por alguns passes errados e tudo mais, mas eu gostei bastante da partida dele. Eu vejo nele um jogador com grande potencial. Ele é muito rápido na sua recuperação, ele perde a bola, mas ao mesmo tempo ele já acompanha o jogador que ele perdeu a bola e corre atrás, morde mesmo. É um jogador que não desiste das bolas, ele vai atrás mesmo. E esses passes errados é mais questão de experiência mesmo, né? É um jogador jovem aí que está acostumando ainda com o elenco profissional do Cruzeiro, jogos profissionais, né? Mas eu vejo no elenco do Cruzeiro a posição de volante bem suprida. Seria algum caso de alguma recomposição mais para banco, caso saia o Ariel Cabral, mas não tanto para ser titular, porque a gente já tem nossos titulares bem definidos aí com o time do Paulo Bento. Mas para lateral esquerda eu acho sim uma boa opção o Mas, né, que vem sendo ventilado aí, o lateral do São Lourenço, e acho uma boa troca, uma possível boa troca, e acho que o Cruzeiro vai sair ganhando nessa, caso seja o Ariel Cabral em definitivo e o Pizano por empréstimo, né, que o Pizano tem o passe dele é do Cruzeiro, e ele pode chegar lá e arrebentar, e a gente ainda faturar uma grana em cima disso e ganhar também um lateral esquerdo, um bom lateral esquerdo que vem nos faltando, não só esse ano, mas também desde a saída do Egídio. A gente vem buscando um lateral esquerdo, vem passando vários nomes ali, mas nenhum se firmando. Então, em suma, eu acho que seria sim uma boa troca. E pensando no Mas, né, eu fui checar aqui, ele tá com 27 anos, já completos desse ano, né? Ele já fez aniversário esse ano, jogador de 89. Então, já é aquele jogador que não vai ter uma grande venda, dificilmente vai ter uma grande venda. O São Lourenço já deve estar consciente disso, inclusive, né? E acho que a proposta do Cruzeiro seria, ao meu ver, uma proposta interessante diante do quadro que o jogador deve estar querendo sair para o futebol brasileiro. A proposta do Grêmio, do Besiktas, da Turquia também, pelo que se fala, né? Ele certamente deve estar nesse momento conversando com a diretoria do São Lourenço, falando sobre a importância dele, que é um ídolo da torcida, que conquistou lá o torneio inicial em 2014, a Libertadores de 2014, a Supercopa Argentina, já tem aí mais de 100 jogos pelo clube, convocação recente para a seleção. Então certamente a conversa lá já é uma conversa de eu preciso sair. E essa proposta, né, se é esse o desenho mesmo, Pizano e Ariel Cabral, me parece que é muito boa para o São Lourenço. Concordo com o Luciano, precisaríamos buscar um volante no mercado para suprir a eventual saída do Cabral, não necessariamente para ser titular. Agora, é claro, podendo ser titular para agregar ainda mais qualidade ao elenco, isso nunca é um problema. O Azul de Minas, a avaliação dele, né, sobre a variação tática do Cruzeiro, também fala sobre a variação, mas ele define o 4-4-2 como um modelo sendo mais utilizado, talvez aí aquele clássico 4-4-2 Diamond, lá que você pode lembrar, por exemplo, do Cruzeiro de 2003, né, aproveitando o Arrascaeta atrás do centroavante, e ele defende aí que se mantenha os 3 volantes por hora. O João Gabriel tá falando também ainda que é notável o modo que o Paulo Bento não tem medo de bancar os jovens. Ele nunca imaginou o Fabrício na frente do Léo. Acho que a escolha dele pelo Bruno Ramires é ainda mais impressionante, né? Porque o Bruno já era opção no ano passado, era um jogador que vinha ganhando uma chance ou outra, mas nunca foi tão utilizado quanto o Paulo Bento vem fazendo. Já o Fabrício e o Bruno Viana, né, na base eles foram muito bem também. O Bruno Ramires também, mas eles tiveram um processo de base muito bom, né, com o Cruzeiro tendo destaque defensivo
nos torneios de base, passando jogos e jogos sem tomar gols e estão fazendo um desempenho interessante. Né, o Bruno tem jogado mais, as críticas aparecem mais, especialmente nas derrotas, mas eu tenho gostado bastante das atuações do Bruno Viana. O Cristiano Guimarães faz uma análise das substituições do Cruzeiro. Né? Ele diz que sábado as substituições foram William, Alisson e Bruno Ramires saíram, Riasco, Zalano e Fabrício entraram, né? O Fabrício e o Bruno. Com reforço seriam Ábila, Sobis e Robinho jogando, entrariam Alisson, Arrascaeta, William e Bruno Ramires, né? Muda bastante o panorama do elenco, concordo com ele, né? O Rafael Jurani falando que a escalação dele seria Fábio, Mike, Manuel, Dedé, já pensando na recuperação dos zagueiros, né? Importante destacar isso. O Cruzeiro tem hoje atualmente o Bruno Rodrigo e também o Bruno Viana, tendo que recorrer ao Fabrício em alguns momentos. O Manuel e o Dedé vão poder aí, né, teoricamente formar a dupla de zaga titular. Brian, Henrique, Arrascaeta, Romero, mais um recuperado de lesão, Alisson, Ábila e Sobe seria o time dele. O Rômulo fala que o Riasco não tem capacidade técnica nem tática para jogar no Cruzeiro. O William parece ser adequar bem a posição central do 4-3-3, a avaliação tática dele. É o que eu digo, né? Essa avaliação tática ela não é estática, especialmente num time com características tão móveis quanto que o Cruzeiro apresentou no sábado. O Marco Antônio Muti falando aqui que o Coutinho está de saída, né? Ainda não é oficial, mas o empresário já começou a jogar aí na imprensa esse papo de proposta do exterior, proposta de um clube de São Paulo. O Rodrigo Espanha falando que o programa é sensacional, que a gente representa os torcedores com comentários sensatos do maior de Minas e a torcida está esperançosa. Agradeço, Rodrigo, pelo carinho. Vamos falar um pouco da preparação do Cruzeiro agora para enfrentar a Chapecoense também. A Chapecoense está uma posição à frente do Cruzeiro, né? Tem 15 pontos com 3 vitórias, 6 empates, né? A equipe que mais empatou no campeonato, e 2 derrotas. Marcou 17 gols, número expressivo, né? O Palmeiras tem o melhor ataque com 22, o Santos fez 18, o Grêmio tem 17 e a Chapecoense os mesmos 17, mas sofreu 18, né? Deixa eu ver aqui. Ponte Preta tomou 19, 4 só do Cruzeiro, né? E só. Curitiba e América tomaram os mesmos 18. Então, Chapecoense tem um dos melhores ataques e a segunda pior defesa do campeonato. Sequência recente, né? Saldo é de -1. Sequência recente de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, sendo que nas últimas 2 rodadas, derrota e empate. A derrota foi nesse final de semana. A Chapecoense foi derrotada nesse domingo em Recife pelo Sport por 5-1, né? Vem aí também de perda de treinador, né? O Guto Ferreira abandonou a Chapecoense para ir para o Bahia na Série B. Vai ser a estreia do Caio Júnior retornando, né, do Oriente Médio depois de algum tempo. Antes tinha empatado com o Atlético Paranaense por 0-0 na Arena Condá, na partida que foi a despedida do Guto. Venceu o Vitória no Barradão por 2-1. Única vitória da Chapecoense nos últimos 5 jogos. Empatou com o Grêmio em 3-3 na Arena Condá e antes derrotada pela Ponte Preta por 2-1. É um retrospecto em Campinas, né? É um retrospecto recente frágil, é uma defesa que sofre muitos gols, mas um ataque aí que tem mostrado perigo, especialmente aí com o Bruno Rangel, né, que é vice-artilheiro do campeonato, com 2 gols, 1 gol a menos que o Grafite, divide a condição de vice-artilheiro com o Gabriel Jesus. Tem aquele que a gente não soube aproveitar, o maior talento que surgiu no futebol brasileiro da última década, que é o Ananias. Marcou o gol do Vitória, inclusive, marcou o gol da Chapecoense, aliás, contra o Sport nesse final de semana, sempre marcando, sempre incomodando os adversários, e essa dupla aí pode dar trabalho para o Cruzeiro, ao mesmo tempo aí que a defesa parece ser bem vulnerável, e o ponto forte aí, ou fraco, né? Forte para o Cruzeiro explorar e fraco da equipe. Pensando que é um jogo fora de casa, mas que o retrospecto da Chapecoense recente na Arena Condá não tem sido o mesmo dos anos anteriores, dá para acreditar numa vitória, né, Wander? Ah, João, dá sim, dá claro que dá, ué. Pelo futebol apresentado pelo Cruzeiro e pela Chapecoense nos últimos 2 jogos, podemos contar com a vitória lá em Chapecó. Grande diferencial, dedicação do time. Se o time correr o que correu contra o Palmeiras, não vai ter ninguém para poder
competir com a gente nesse campeonato, não. Destacar também o ponto positivo: o Cruzeiro jogou muito bem, não só contra os times de preto e branco, mas contra os times de verde. Então, temos uma oportunidade de ouro para poder conquistar mais 3 pontos em Chapecó e voltar com uma posição melhor na tabela. Detalhe: se a vitória vier a vitória vindo durante a semana, podemos esperar 40 mil pessoas no Mineirão no domingo. Jogo 11 horas da manhã, jogo em horário bom, positivo, dá para fazer uma festa legal. Outro detalhe também, João, a respeito do jogo em Chapecó, o Bruno Rodrigo não joga. Então vamos ter uma zaga formada na base do clube. O Bruno Rodrigo, na partida contra o Palmeiras, eu senti ele muito pesado. Senti ele com dificuldade em se movimentar em campo. Então é interessante observarmos que ele não conseguiu dar uma resposta tática eficiente no jogo contra o Palmeiras. Então a tendência, ao ter uma zaga mais leve, é aproveitar melhor os resultados em bolas rápidas, rasteiras e bolas alçadas na área. Você concorda comigo, João? Eu acho que sim, né? A gente tá o Bruno Rodrigo falhou no gol do Palmeiras, né? Não vive a melhor das fases, né? Pensando aí o retrospecto recente. E o Cruzeiro pode aí, né, a partir de uma nova composição da zaga, aí fica a dúvida também sobre qual vai ser a opção, né, Vânia? Se vai ser a opção pelo Léo ou se vai ser pelo Fabrício Bruno. Acredito que deve ser o Fabrício Bruno, em uma composição aí com o Bruno Viana, que tem o entrosamento do período da base e também aí uma capacidade muito forte de se articular no jogo aéreo. O Bruno é uma perda nesse sentido, né, já que voltou a marcar gols também nessa temporada, mas a gente tem aí força para poder superar a Chapecoense. Acho que é importante destacar isso. Vou pedir para o Luciano comentar um pouquinho sobre a Chapecoense, sobre os panoramas para essa partida, né? A partida não abre a rodada dessa vez, o Cruzeiro vai fazer um dos primeiros jogos da rodada, mas não é como foi, né, nesse sábado. O Cruzeiro fez o jogo contra o Palmeiras, jogo isolado, e um primeiro jogo aí da rodada, né? O jogo das 7h30 do sábado contra o Palmeiras. Mas a gente vai ter aí, das 7 horas, inclusive, a gente vai ter a rodada abrindo com Vitória e Sport no Barradão às 7h30, também Flamengo e Inter no Espírito Santo, e também Grêmio e Santos. Às 21 horas, Atlético Paranaense e Curitiba, Chapecoense e Cruzeiro. Então a gente vai ter aí o Cruzeiro já jogando com um panorama de saber que adversários ele eventualmente vai poder ultrapassar. Se o Flamengo perder para o Inter, o Cruzeiro pode passar o Flamengo. Vitória e Sport, né, os dois estão atrás do Cruzeiro, um jogo que não faz diferença pra gente. Grêmio e Santos, os dois estão mais acima na classificação, não dá para passar nessa rodada. Curitiba e Atlético Paranaense começando no mesmo horário. O Atlético Paranaense é um dos nossos alvos pra gente tentar ultrapassar nessa rodada, desde aí de que o Atlético Paranaense seja derrotado. Se o Atlético Paranaense perder, o Cruzeiro ganhar, o Cruzeiro passa o Atlético Paranaense. Então é uma rodada que a gente está jogando ali no meio, um horário, né, que não é interessante para a torcida ir ao estádio. A torcida chapecoense marca presença, certamente vai ter um bom público. Na semana passada, né, a Chapecoense enfrentando o Atlético Paranaense na quarta-feira, a neblina impediu a conclusão do jogo, teve que terminar na quinta-feira. Torcer para nenhum incidente desse tipo acontecer, mas deve estar muito frio, a cidade tem esse problema, os desafios serão muitos, mas hoje, pensando no momento das equipes, mesmo sendo fora de casa, até pelo fato do Cruzeiro jogar melhor fora de casa, né, ao longo da temporada até aqui, eu considero o Cruzeiro favorito para essa partida. Primeira vez quase que está dizendo isso no campeonato, depois de um mau início, mas o Cruzeiro volta a ser aí favorito e vai precisar se impor para buscar justificar essa condição com o resultado, né, Luciano? João, eu encaro essa partida contra a Chapecoense como fundamental para as pretensões do Cruzeiro no campeonato. A gente vem de 2 vitórias seguidas, então é um jogo para manter o embalo, né? A Chapecoense vem aí de troca de comando, goleada sofrida, então a gente tem que chegar e aproveitar esse momento. Eu acho um jogo assim
de extremo risco para o Cruzeiro, na verdade. Eu creio que nós somos favoritos, sim. O time do Cruzeiro é muito mais encorpado que o time da Chapecoense, mas eu encaro como um jogo de risco, porque o resultado dele vai dizer muito sobre as nossas pretensões no campeonato, porque pode ou continuar o embalo do time, com a empolgação, né, com a intensidade que o Cruzeiro vem apresentando, principalmente no último jogo contra o Palmeiras, e pode ou continuar esse embalo, né, e partir para o jogo contra o Vitória aqui no Mineirão, ou pode, caso dependendo de um mau resultado, não é o que a gente espera, mas eu tenho medo de acontecer um mau resultado e voltar ao marasmo que estava o time, né, que não conseguia criar muitas oportunidades claras de gol. Mas eu vejo assim, João, não tem muita fuga, né? Esse é o caminho, a gente tem que passar por esses adversários agora. Como você falou, vão acontecer jogos que vão também afetar diretamente a classificação do Cruzeiro no campeonato. A gente vai chegar, o nosso jogo vai ser no horário e dia privilegiados, né, que a gente vai conseguir já ter uma noção do que vai acontecer na rodada. Então a gente espera que o Cruzeiro entre no jogo contra a Chapecoense com a mesma intensidade no jogo contra o Palmeiras, porque é a partir desse jogo que a gente vai ter a verdadeira noção de como vai ser o campeonato do Cruzeiro, né, daqui em diante. A gente já está aí, já passou de um quarto do campeonato, se eu não me engano, a gente passou agora. Então tem muito campeonato pela frente. As nossas pretensões dos torcedores, né, a pretensão do torcedor é uma pretensão muito grande, porque o Cruzeiro nos permite pensar grande, e ainda mais agora com os reforços, né, e ainda na expectativa de chegada de novos bons reforços, enxugando o elenco e deixando quem de fato tem condições de vestir a camisa do Cruzeiro. Então a gente está nessa crescente, eu espero que a gente continue nessa crescente, e espero do Cruzeiro nada menos do que uma vitória, né? Que é o que a gente sempre espera do Cruzeiro contra times, principalmente contra times como a Chapecoense, que a gente não tem que tomar o menor conhecimento. Então eu encaro esse jogo sim como fundamental para as pretensões do Cruzeiro, mas também como um risco calculado ali que a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar o cuidado com a equipe da Chapecoense, que não vem tendo um bom retrospecto recente em casa, e a gente tem que aproveitar isso. Mas a Chapecoense, principalmente pelo trabalho do Guto, né, que saiu de lá agora, que ele é um bom técnico, ele sabe armar as equipes, e a equipe vai jogar mais ou menos na configuração dele ainda. Então a gente tem que tomar os devidos cuidados, mas creio sim na vitória do Cruzeiro, até com certa facilidade pelo momento dos clubes. No que a gente tem que apostar e acreditar, até porque em pontos corridos você não recupera pontos perdidos, né? Mas o Cruzeiro já deixou pontos demais lá naquele mau início, para adversários que vão ficar no meio da tabela, na parte de baixo, né? A Chapecoense, né, briga mais um ano aí para ter uma campanha tranquila, tem conseguido isso nos últimos anos, mas a briga da Chapecoense, reconhecida pelo próprio clube, é para evitar a briga pelo rebaixamento, né? Inclusive para evitar o rebaixamento, e não vai passar muito disso, talvez no 10º lugar ou no 9º lugar, se tudo der muito certo. Então, para esses adversários, né, e o Cruzeiro já perdeu ponto para Chapecoense, para Santa Cruz, para Curitiba, para Figueirense, para América, né, já não dá mais para perder ponto. O Cruzeiro precisa ir pontuar e dar vitória para pensar grande nesse campeonato. Cristiano Guimarães dizendo que o Emanuel Mais tem 27 anos, confirmando a informação, e lembra ainda que o Brian não pode jogar a Copa do Brasil por já ter atuado pelo América, e hoje teríamos que ir de Alano improvisado. O Rodrigo Espanha também fala que a lateral é muito difícil de se encontrar no mercado. A troca, né, que a gente falou aqui, uma possível troca Pisano, Cabral pelo Mas, seria sensacional, de um argentino lateral pelos dois do Cruzeiro. O Sidney aqui nos bastidores cornetando, falando que para mandar Pisano, Rafael Silva, Riascos, Bruno Ramires e Elber nesse tal demais, né, e tendo resposta. O Arthur Coco dizendo que não, o Elber não pode, e que o Daniel Damasio mandando, aprende isso, Sidney,
menos passionalidade, mais racionalidade. Nosso elenco ainda não pode dispensar tantos e nem esses jogadores. O Ananias tá bravo com o Bruno Ramires também, não tem achado o Bruno, não, vou dizer que ele fez o nível de atuação do Henrique e do Romero, mas não acho que ele tá jogando a atuação dele é tão desastrosa assim. O Ananias dizer, o Bruno Ramires não dá mais, ninguém aguenta, né? Não acho que é por aí também não, acho que ele tem cumprido uma funçãozinha interessante ali, embora sem grande destaque. Antes agora da gente passar a última rodada de ouvintes e claro, ouvindo a bancada mais uma vez, eu vou já ao nosso tradicional ranking de cidades, né? Belo Horizonte, primeiro lugar mais uma vez, seguido por Contagem, Betim, Nova Lima, Ribeirão das Neves, Sabará, Caeté, Barão de Cocais, João Monlevade, Ipatinga, Ibirité, Brumadinho, Sete Lagoas, Vespasiano, Governador Valadares, Montes Claros, Itaúna, Divinópolis, Uberlândia, Uberaba, Varginha, Três Corações, Lavras, São João del Rei, Juiz de Fora, Recreio, Vitória no Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Brusque, Chapecó. Olha a audiência já do pessoal de Santa Catarina de olho no debate que o Cruzeiro faz essa semana também. Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, Brasília, Recife, Barbalha no Ceará, Manaus, a audiência internacional representada pelas cidades de Kansas City e Filadélfia nos Estados Unidos, Toronto no Canadá, Lisboa em Portugal, será que nosso amigo joga simples curtindo aí o programa, Scarborough na Inglaterra e Brasov na Romênia. Notícias do Cruzeiro, né, desse final de semana, da preparação também para Cruzeiro e Chapecoense, as equipes infantil e juvenil do Cruzeiro já classificadas com antecedência para a disputa do hexagonal final do Campeonato Mineiro e também com o primeiro lugar do Grupo A garantido. Pela penúltima rodada foram a Contagem no sábado no campo do Frigo Arnaldo disputar a nona e penúltima rodada da primeira fase. A equipe infantil venceu por 5-1, Vinícius Popó 3 vezes e Murilo 2 vezes. Vinícius Popó, artilheiro do Cruzeiro na competição, com 13 gols. Marcaram os gols de Cruzeiro 5, Frigo Arnaldo 1 no Sub-15. Já no Sub-17, Cruzeiro 2, 0 Frigo Arnaldo, gols de Guilherme e Arthur, aqui sem grandes destaques na artilharia, os gols mais divididos. João Diogo e Vinícius com 4 gols são os artilheiros até aqui do Cruzeiro na competição. No próximo sábado, o Cruzeiro recebe, encerrando a sua participação na primeira fase, o Arsenal, né, na Toca da Raposa 1, Sub-15 joga às 9 horas, Sub-17 joga às 11 horas, lembrando sempre portão aberto, né, para a torcida poder comparecer e apoiar os nossos garotos nos jogos, né, que são disputados na Toca da Raposa 1. A equipe Sub-14, por sua vez, do Cruzeiro, venceu o primeiro turno e está na decisão da Copa União. A conquista veio com a vitória por 4-0 na Toca da Raposa 1 contra o chute inicial, equipe de Betim. Os gols foram de Juan, Lucas Santos, Riquelme e Ricardo. Nesse dia 4 de julho agora, o Cruzeiro volta a enfrentar o chute inicial na abertura do retorno, né, no dia 4 de julho, portanto, a partida será disputada às 14 horas em Betim. O Sada Cruzeiro, né, tem nesse momento o retorno dos atletas que disputaram a competição sul-americana Sub-23 e conquistaram, né, pela seleção brasileira, e conquistaram a competição. O Brasil venceu o torneio com a vitória sobre a Argentina por 3-0. São 5 jogadores do Cruzeiro, né, do Sada Cruzeiro na competição, retornam agora para a pré-temporada do Sada Cruzeiro. Cachopa, Rodriguinho e o central Rômulo, inclusive, levaram os prêmios de melhor levantador, melhor ponteiro e melhor central. Além disso, Leozinho e Robert e outros atletas, pouco menos conhecidos, iniciando na sua formação, vão retornar aí ao Sada Cruzeiro, se representando no dia 30 para se juntar ao grupo que iniciou a pré-temporada há pouco mais de 2 semanas. O Cruzeiro organizou também, nesse final de semana, a primeira Taça Cruzeiro das Comunidades, né, competição aí que reuniu, né, algumas comunidades carentes da região metropolitana de Belo Horizonte, clubes, né, no torneio Sub-13, né, 12 equipes de comunidades de Belo Horizonte, região metropolitana. A competição foi organizada pelo Departamento de Captação, uma boa forma aí do Cruzeiro mapear
esses garotos. A competição foi vencida pelo Sport Esperança, que venceu o Neves, né, na decisão. A partida terminou empatada e o Cruzeiro venceu por 5-4 na disputa de pênaltis. O atletismo, mais uma semana de conquistas. As primeiras conquistas vieram, né, na tradicional Corrida da Fogueira de Patrocínio em Minas Gerais, né? O masculino, Valdir Sérgio Oliveira, completou os 10 km em quarto lugar. No feminino, o Cruzeiro conquistou também o quarto lugar, com Berenice Dias de Meira, na prova de 10 km, né, de 5 km. Outra quarta colocação com Marcos Vinícius Coelho Ferreira. E entre os veteranos, o campeão foi cruzeirense José Afonso Silva. Em Belo Horizonte, o Cruzeiro fez dobradinha no quarto circuito pela Paz. Reginaldo José da Silva venceu e Ivanildo Pereira dos Anjos foi o vice-campeão. No sul de Minas, em Campanha, o Cruzeiro venceu mais uma, com Ivamar de Oliveira vencendo os 10 quilômetros da corrida de Campanha. Terminando as provas, o Cruzeiro competiu em Goiânia na quarta etapa do circuito Caixa com Wellington Bezerra da Silva. Ele foi vice-campeão. Pablo Fagundes Costa, também cruzeirense, ficou com o 6º lugar. Destaque também para a chegada de Ramon Ábila, apresentado hoje, né, na Toca da Raposa 1, na Toca da Raposa 2, aliás, já fez exames médicos. Começa agora a preparação para se colocar à disposição da comissão técnica o mais rápido possível. Manuel treinando com o grupo, assim como o Elber. A gente tem também já o retorno do Robinho às atividades de academia, o departamento médico esvaziando. Esperamos que para não receber novos nomes recentemente. Sócios do Cruzeiro, aliás, um recado importante, já podem também adquirir ingressos para a partida contra o Vitória desse domingo às 11 horas. Destacando que os sócios cativos e Cruzeiro Sempre podem adquirir ainda ingressos com 50% de desconto. O Papa Filas, né, pode adquirir ingressos com 10% de desconto e os ingressos variam. Preço inteiro 40 a 120, então o sócio pode adquirir aí, por exemplo, ingressos por R$20. As vendas já começaram, inclusive em bom número. Torcida otimista para esse duelo contra o Vitória. Eu passo a bola agora para o Wander Araújo, meu parceiro de Guerreiro dos Gramados, para deixar o seu recado final, deixar aí as suas considerações, o seu palpite para Cruzeiro e Chapecoense. No retorno, mais uma rodada de ouvintes, o resultado das enquetes, a participação do Luciano, muita coisa ainda no programa, Wander, mas já abre espaço para a sua despedida, para o seu boa noite. Sempre um prazer poder estar conversando com você engrandecendo o nosso programa, meu caro. Boa noite. Ô, João, muito obrigado, boa noite aí. E só comentando aqui respondendo aqui os ouvintes, o Romério Júnior tá falando aqui que do meio para frente o Paulo Bento vai ter uma grande dor de cabeça para poder escalar o time, porque tanto o William, Sobis, Ramon Ábila, Arrascaeta, Elber, Robinho e Alisson têm chances no time titular. E como a gente estava falando, como você até comentou aí, o rodízio ele vai ser primordial para que todos joguem. E é importante o rodízio também, até o Marco Antônio Musso está comentando aqui, que vai ajudar na prevenção de lesões do Alisson e do Robinho, que tem muita facilidade para machucar. João, gostaria de mandar um abraço aqui para a galera do Tem o Link, que está sempre comentando, sempre interagindo com a gente aqui na Rádio GDG, em especial o aniversário da Giane, doutora que passou na OAB agora o último exame. Tá feliz pra caramba e fazendo aniversário hoje, diz ela que vai fazer churrasco pra galera do Guerreiro dos Gramados quando vier aqui em Belo Horizonte. Um detalhe importante, João. Galera, vamos encher o Mineirão domingo. O jogo é 11 horas da manhã. A diretoria está com preço diferenciado para ingresso. Sócio torcedor pode comprar e levar outras pessoas, levar a família. Eu, por exemplo, no domingo vou levar minha filha, vou fazer questão de ir ao campo. Pessoal, vamos apoiar o time. O time agora tá jogando bem, tá jogando direitinho. Vamos apoiar o time, vamos cantar do início ao final. Vamos dar força ao time e mostrar que a gente está fechado, que a gente está junto. Porque esse é o grande diferencial. O grande diferencial do Cruzeiro sempre foi a sua torcida. Nós apoiamos o time, ajudamos o time a crescer, cobramos nas horas que precisam ser cobrados. E agora o time está precisando da gente para poder buscar algo maior nesse campeonato. E a chance que nós temos de não brigarmos por uma situação difícil
é a torcida apoiar. Então, pessoal, conto com o apoio de vocês para domingo fazermos a diferença mais uma vez no estádio, apoiando o time, cantando, torcendo, vibrando junto com o time, dando aquela força para a gente poder fazer mais uma vez, repetindo, mais uma vez, a diferença dessa torcida, a diferença dessa nação, a diferença desse povo cruzeirense, esse povo apaixonado, esse povo que vive pelo Cruzeiro. E se ser cruzeirense é uma doença, eu sou eternamente louco da cabeça. Pessoal, um abraço a todos, um abraço João, um abraço Paulo, um abraço Sidney, um abraço Luciano. Obrigado por mais uma vez estar aqui participando desse programa sensacional, falando de torcedor para torcedor, a oportunidade que nós temos de cornetar o time, de debater entre nós cruzeirenses o que nós enxergamos a respeito do clube. Precisamos sim de reforços, vão chegar reforços para a lateral esquerda, provavelmente mais algum volante, mas nós temos que apoiar esse grupo que está aí, porque é esse grupo que está vestindo a camisa. E o Paulo Bento já dominou o grupo com sabedoria, com humildade, com empatia, e nós temos que fazer a nossa diferença. Então, torcedor, eu conto com o apoio de vocês para domingo cantarmos juntos esse hino apaixonado, cantarmos a essa nação apaixonada, o que esse é Cruzeiro, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. É uma semana, né, Vânia? E acho legal essa chamada pro Mineirão também de domingo, né? Importante. O horário é muito bom para levar a família, né? Você destacando aí, levar sua filhinha, por exemplo. Acho que isso é muito legal, né? Para ter um bom público, 40 mil, 50 mil torcedores, né? Especialmente, né, se vier a vitória contra a Chapecoense, mas não podemos condicionar a ida no domingo a isso, não, né? O Cruzeiro pode aí, né, no melhor dos mundos, né, e a gente sonha por esse mundo, ter uma semana de mais 2 vitórias seguidas, né, reduzindo aí a distância para o líder, que nesse momento é de 8 pontos, né, torcer, né, para que o Palmeiras não vença os 2 jogos da semana, a distância caia para pelo menos 6 pontos, 5 pontos, para que a distância para o G4 caia, aí nesse momento a distância está em 5 pontos, caia para uns 2 pontos, né, quem sabe na segunda-feira, que vem depois, né, na outra rodada, no dia 11 de julho, né, a gente possa completar 5 vitórias seguidas até entrando no G4. Então, o momento é do Cruzeiro acreditar que é possível construir 3 vitórias seguidas, né, de pensar e de planejar para isso. Porque aí, depois disso, a liderança depende do tropeço do Palmeiras. Mas o G4 vai estar ou muito perto, ou o Cruzeiro vai estar no G4 daqui a 3 rodadas. Então, vencendo os 3 jogos, é claro. Então, nesse momento, o Cruzeiro precisa da sua força, do seu apoio, e a gente está fechado com o Cruzeiro para conquistar esses objetivos. Resultado das enquetes, né? A primeira pergunta: qual nota você dá para a atuação do time contra o Palmeiras? Maioria, 52%, dando nota 10. O time evoluiu em relação ao jogo contra a Ponte, 68% dizendo que evoluiu muito, né? Com chegada de Sobis e Ábila, o Cruzeiro briga por G4, 63%. Com 3 vitórias seguidas, eu acho que muita gente vai passar a sonhar mais alto. Só 31% agora falando em título. Quarta pergunta: qual posição o Cruzeiro ainda precisa reforçar? 72% a defesa e o lateral. Né? Quinta pergunta: quem não pode perder a titularidade para a entrada de Ábila ou Sobis? Arrascaeta com moral aí, 67%. Nadir Guerra dizendo que o Cruzeiro ganha de 3-0 em Chapecó. Yuri falando que o Cruzeiro tem tudo para engrenar uma ótima sequência nos próximos jogos, aproveitar o momento e crescer ainda mais no Brasileiro. O Érico Granzinoli está perguntando, né, se com a chegada de Sobis e Ábila, como ficaria a formação do time, considerando a volta do Robinho. O Renan Virgínio te respondeu aqui. A dele é Fábio, Mike, Dedé, Manuel, Brian Romero, Henrique, Robinho, Arrascaeta, Ábila e Sobis. Acho que essa é a opinião da maioria. Cruzeiro informe pedindo para mandar embora Pisano, Alano, Gino, Coutinho, Maciel e reticências. Ele tem uma lista grande de dispensa. O Rômulo diz que o time tem que competir, principalmente jogar marcando duro, tem que jogar bem, que a vitória é consequência. Marco Antônio Muti dizendo que a obra é ótima para o elenco, trocaria Cabral e Pisano no MAS. O Ednardo Cunha falando que Fábio, Mike, Dedé, Manuel e o lateral a contratar. Henrique, Romero, Robinho, Arrascaeta, Sobis e Ábila. O torcedor tem aí mais ou menos a mesma
escalação na cabeça. É o mesmo diagnóstico do Gabriel Silva e o Marco Antônio Muti defendendo o Welber ainda, dizendo que ele é um jogador pro segundo tempo, é um bom jogador pro segundo tempo, e acha o Cabral lento, mas com bom passe. Então, pensando aí, se for para ficar com o Cabral, quem sabe botar o Gino no lugar, né, do Cabral na negociação, que ficaria melhor. Aí, quem sabe, fica difícil convencer o São Lourenço a topar essa troca. Luciano, prazer debater com você também mais uma vez, meu cara. Até em função, né, do probleminha que a gente teve no início, sua participação foi mais curta, mas você também sempre engrandecendo o nosso debate. Abre espaço para sua despedida e para o seu palpite para Cruzeiro e Chapecoense. Boa noite, meu cara. Boa noite, João. Boa noite, Vander. Sidney, que está na produção e na retaguarda. Boa noite aos ouvintes. Peço desculpas aí pelo pequeno problema que a gente teve no início, mas conseguimos chegar a tempo de participar do programa ainda com os meus pitacos, né? Então, fiquei meu agradecimento a todo mundo. Eu queria falar um pouco, João, a respeito da escalação que o pessoal vem falando. Vem sendo praticamente um consenso de todo mundo aí, um ataque do Cruzeiro com a chegada dos reforços, um ataque formado ali pelo Arrascaeta, o Sobis e o Ábila, né? Além do Robinho, Henrique e Romero no meio campo. Eu acho meio complicado, João, porque uma dor de cabeça boa para o Paulo Bento a partir de agora, porque outro que vem sendo muito decisivo no ataque do Cruzeiro é o Alisson. O Alisson, desde 2013 aí, vem sofrendo com lesões, claro, isso vem atrapalhando o futebol dele, mas desde 2013 ele vem se mostrando um jogador acima da média, quando ele está em condições plenas, né? Então, já há algum tempo ele não vem sofrendo tanto com lesões, sempre vem tendo mais sequência de jogos, né? Então vem participando mais dos jogos do Cruzeiro, e ele tem se entregue muito no jogo desde o começo até o fim. Então a gente percebe no Alisson aí uma garra, uma entrega muito grande. No jogo contra o Palmeiras, por exemplo, no final do jogo, aos 45, já ele voltando, marcando, vibrando. Então é um jogador que mostra estar em plenas condições físicas e técnica. A gente sabe que ele tem de sobra. É um jogador, no meu entender, é um potencial craque, né? Até postei no meu Twitter essa semana que o Alisson sempre foi para mim, eu sempre considerei o Alisson um possível craque, que é um jogador importantíssimo para as pretensões do Cruzeiro desde sempre. Eu acho que ele ainda não foi vendido para um clube da Europa unicamente por causa da sua condição física, que veio atrapalhando ele nos últimos tempos. Mas o Alisson é um jogador para ser destaque no Cruzeiro. Então eu vejo com muito cuidado essa situação com a chegada dos reforços e também a colocação deles nesse time atual do Cruzeiro, porque, querendo ou não, o Sobis chega aí sem ritmo de jogo, né? Ele estava em pré-temporada, começando a pré-temporada agora lá no Tigres, então o pessoal já está querendo colocar ele de titular. Não acho que é bem assim. O Ábila também vem sem ritmo de jogo, pré-temporada da mesma forma. Então a gente tem que ter um certo cuidado para não colocar esses jogadores logo de cara e a gente acabar perdendo ali uma sintonia do time, né? E acabar perdendo essa nossa crescente que a gente vem tendo nos últimos jogos. Mas a respeito dos próximos jogos, a minha expectativa é sempre de vitória. Acho que é um momento certo para o Cruzeiro embalar uma sequência de vitórias boa para a gente chegar aí nas Olimpíadas, né, que vai ter uma pausa, para a gente chegar nesse momento, não sei se vai ter pausa, né, mas enfim, para a gente chegar nesse momento já com grandes pretensões de G4 e até de título, que eu acho que incorporando o time agora, incorporando o elenco, a gente vai ter essa condição. Então eu vejo esse potencial na equipe do Cruzeiro, mas vamos com calma, os jogadores estão chegando agora, vamos deixar eles se ambientarem primeiro, né? Não vão com muita euforia, porque quanto maior o salto, maior o tombo. Então a gente tem que esperar para ver como vai ser a adaptação deles. O Ramon Ábila vai ter sua primeira oportunidade no Campeonato Brasileiro.
Então a gente tem que esperar e vamos com calma, vamos dar condições de trabalho a eles e não vamos colocar muita pressão na estreia logo de cara, porque aí pode até gerar um certo desgaste aí, até com os jogadores que vêm atuando bem nos últimos jogos, representando bem a camisa do Cruzeiro, que é o que mais importa, né? Então deixo aqui meu boa noite para todo mundo e espero participar mais vezes aí daqui para frente, e deixo meu abraço a todo mundo, meu boa noite, pessoal. Boa noite, Luciano, agradeço mais uma vez a você pela participação e os ouvintes interagindo aqui com a gente também. O Marco Antônio Muti falando que pro Alisson é importantíssimo essa sequência de jogador, né, de esses reforços, poder ter variação, porque devido às lesões, né, ele vai ter também alterar e não vai ficar tão sobrecarregado. Cristiano Guimarães falando que a chegada de reforços de peso, somado às vitórias recentes, fizeram o Cruzeiro ser o time com mais adesões de sócios na semana. O Sidney quer deixar o parabéns para a torcida que cantou o nome do Paulo Bento no Mineirão sábado. O Marco Antônio falando ainda que cada sócio deve levar pelo menos mais 50 mil e rumo ao G4. Isso que a gente falava, que o Luciano completava aqui, né? É um passo cada vez. A gente pode sonhar aí com 5 vitórias seguidas, né? 3 vitórias seguidas, as 2 primeiras já conquistadas. E aí depois vem um duelo contra o Fluminense, provavelmente em campo neutro ou em Volta Redonda, que a torcida do Fluminense não comparece. Depois Sport no Mineirão, 6, 7. A questão é ir construindo uma vitória de cada vez. O Cruzeiro tem nesse momento no campeonato, volta a ter uma tabela interessante, em que vai ser favorito na maioria dos jogos. Mas isso tem que se realizar, claro, em campo, né? E isso, essa ressalva do Luciano foi muito importante. E, né, a gente destaca ainda que o Guerreiros em Debate vai ao ar uma vez por semana, na segunda-feira, às 21 horas. Esse horário é fixo. Mas quando o Cruzeiro joga no meio de semana, é o caso dessa quarta-feira. Quinta-feira, às 21 horas, tem programa para comentar a rodada e projetar também a rodada do final de semana. Então a gente fez o programa hoje, quinta-feira, às 21 horas, próxima edição do Guerreiros em Debate, conversando com a China Azul, projetando aí também a partida contra o Vitória e comentando a vitória contra a Chapecoense, 2-0 pro Cruzeiro, meu palpite aí pra gente conseguir uma semana mais tranquila. Lembro que o Guerreiros em Debate é feito ao vivo, mas também é gravado. Então se você perdeu uma parte, se quiser indicar pra alguém, é só acessar, né, amanhã, radio.guerreirodosgramados.com.br, né, e vai estar disponível a gravação do programa de hoje, como estão disponíveis todos os Guerreiros em Debate, né, realizados nesse ano. A gente está trabalhando aí no acervo para disponibilizar as 3 temporadas já de Guerreiros em Debate, né, um programa que cada vez mais, e a gente agradece a audiência cada vez maior também e o carinho que vocês manifestam pela gente. Eu me despeço por aqui, então, convidando você a seguir acompanhando todo o conteúdo do Guerreiro dos Gramados, nossa torcida, nossa força, né? Tem colunas diárias, tem pré-jogo saindo na data da partida, cobertura em tempo real no Twitter, no Facebook, pós-jogo também das partidas. Muita informação você encontra no Guerreiro dos Gramados. Eu me despeço por aqui, deixo meu boa noite. Quinta-feira a gente volta para mais um papo, pessoal. Até lá. Guerreiros em Debate.